porque nada trouxemos para este mundo, manifesto, e que nada nós podemos levar dele. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o contentamento. O versículo que eu li aqui, ele está em 1 Timóteo 6:6. Mas a piedade e o contentamento é um grande ganho, pois nada nós trouxemos para este mundo e dele nada nós podemos tirar. Então, na nossa cultura, onde o consumismo é acelerado, o consumo acelerado, onde a satisfação ela é vendida como imediata e material, o verdadeiro contentamento parece muito raro. A pergunta que nós precisamos fazer é: como nós podemos ser contentes num ambiente que nos pressiona a sempre querer mais? Essa é a realidade da maioria das pessoas, o desejo de sempre querer mais e nunca estar satisfeito com aquilo que já tem. O desafio da nossa cultura no consumismo imediato é muitas vezes atrelado à publicidade, que ela foca na materialização. Então ela foca no emocional para gerar o desejo, na real, necessidade do funcionamento do produto. Mas muitas vezes você nem precisa daquilo, mas por você ver aquilo e atrelar a teu emocional, você acredita que precisa daquele produto e isso acaba fazendo com que você deseje ter aquele produto, não estando satisfeito com aquilo que você já tem. A tentação constante de comprar para se sentir bem, mesmo que seja passageiro, isso sempre acontece e acontece com a maioria das pessoas, porque você está vendo aquilo e você acha que aquilo vai te satisfazer, mas muitas vezes aquilo é só um emocional. Então a estratégia da propaganda, nada contra a propaganda, porque a propaganda faz sim negócios crescerem, faz a economia circular e a propaganda ajuda muito e contribui para as pessoas, mas a gente precisa entender que eu preciso ter o contentamento e trabalhar e adquirir as coisas de acordo com aquilo que realmente eu preciso. E quando eu estou satisfeita, quando eu estou contente, eu realmente vou conseguir olhar para a propaganda de uma maneira que veja que ela é uma coisa boa, que ela está fluindo, que ela está fazendo diferença na vida das pessoas, porque tem gente que vai precisar daquele produto. Talvez não seja o teu caso. Então você precisa entender que nem sempre aquilo que está sendo propagado é aquilo que você realmente precisa. George Fosse, ele cita que as pessoas compram coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas que elas nem gostam. E isso gera um ciclo de insatisfação e endividamento. Quantas vezes você já comprou algo só para melhorar o humor? Ou por pressão social? Todo mundo está comprando, então eu vou comprar. Falando em pressão social, nesse tempo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, estava em alta uma trend do morango do amor. Então as pessoas estavam pagando caro por um produto, assim, que talvez ela nem gostaria, mas por todo mundo estar fazendo aquilo, ela se sentia na obrigação, ela sentia aquele desejo de também poder participar. E isso faz com que as pessoas acabem muitas vezes consumindo algo que muitas vezes elas nem gostam, mas todo mundo está fazendo, então eu preciso fazer parte disso que todo mundo está fazendo. Então isso é só um exemplo, não que tenha alguma coisa contra, né? Mas é um exemplo de coisas que vão crescendo e a gente vai querendo adquirir, e eu me incluo nisso também, nós vamos querendo participar e isso acaba muitas vezes comprometendo sim o nosso orçamento. Por isso que é importante a gente entender qual é a nossa capacidade, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para mim realmente me preparar para o ambiente ali e saber, esse é o momento de eu participar disso, esse não é o momento de eu participar, entender qual é o verdadeiro significado daquilo para mim, aprendendo a ter contentamento naquilo que eu tenho. Então, o verdadeiro significado do contentamento, ele não é a falta da ambição, mas é a satisfação em qualquer circunstância. Sabendo que o valor da vida, ela não está nas posses, porque nada nós trouxemos e nada nós iremos levar. Então, o valor que eu tenho na minha vida não é naquilo que eu tenho. O valor está naquilo que eu tenho interiormente, naquilo que Deus já planejou para mim, naquilo que Ele tem preparado. Então, se eu tenho uma casa boa, se eu tenho uma família, se eu tenho saúde, são coisas que a gente precisa aprender a ter o contentamento. Se eu tenho um trabalho, talvez não é o trabalho dos sonhos, talvez eu queira o trabalho que a outra pessoa tem, isso é uma falta de contentamento. Então a gente precisa aprender
a ter o contentamento nas coisas simples. O contentamento é amar a vontade de Deus independente da situação financeira ou material. Claro que isso não te faz deixar você numa situação assim confortável. Então eu vou ficar satisfeito do jeito que eu tô, não vou correr atrás de nada, não vou fazer nada. Não, não é isso. O contentamento é eu estar fazendo a minha parte e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então eu estou trabalhando, eu estou buscando me profissionalizar melhor, eu estou buscando melhorar o meu orçamento, e isso Deus está vendo aquilo que eu estou fazendo e eu estou contente com isso também. Eu não estou vivendo uma situação reclamando o tempo inteiro dessa situação porque eu não estou satisfeito. O valor real está no nosso relacionamento com Deus e não nas coisas materiais. Como crente, nós devemos sim se libertar da comparação com os outros e da insatisfação que muitas vezes isso é gerado. O inimigo, ele faz com que você esteja sempre descontente. O descontentamento ele vem sendo plantado pelo diabo há muito tempo. Então, essa é uma estratégia dele de afastar você de viver aquilo que Deus tem para você, de te afastar da missão de Cristo, porque a cultura e o próprio inimigo, eles querem que você acredite que precisa de mais do que aquilo para que você tem para você ser feliz. Muitas vezes, aquilo que você tem já poderia estar te fazendo feliz, mas você está sempre ambicionando por mais. E isso é o descontentamento. O foco no material gera ansiedade, gera medo, gera frustração e até decisões financeiras ruins. Então, isso vai afetando em toda a nossa vida. Quando eu não estou satisfeito, quando eu não estou contente com aquilo que eu tenho, eu vou ter mais ansiedade. Em consequência da ansiedade, eu começo a gastar muitas vezes mais. Isso começa a me gerar medo, porque às vezes eu não vou conseguir pagar aquelas contas e vai gerando frustrações, e isso vai virando um ciclo. E esse é o propósito, sim, do inimigo. É fazer com que você fique num ciclo que você não consiga se livrar dele. Porque nesse momento você está tão preocupado com aquilo que está acontecendo na sua vida material que você não consegue ter mais intimidade com Deus. Então o contentamento ele faz parte de um todo, não somente da nossa vida material, mas também da nossa vida espiritual, porque quando eu consigo estar contente na minha vida material, eu também vou estar conseguindo me conectar mais com Deus e conseguindo ter o contentamento, ter a disciplina, ter o foco naquilo que é importante. Então, como que nós podemos cultivar o contentamento? A primeira coisa que a gente precisa é a gratidão diária, reconhecer as bênçãos que Deus já nos deu. Então faça uma lista das coisas que Deus já te deu, mental ou escrita. O ideal é a gente escrever, porque quando a gente escreve, isso parece que potencializa muito mais. Então você faz uma lista daquilo que você tem e que você valoriza. O segundo ponto é renovar a nossa mente, buscar a presença de Deus e pedir para Ele transformar a nossa forma de pensar sobre o dinheiro, sobre os bens. Terceiro ponto é confiar na provisão divina. Ter a fé de que Deus vai suprir todas as suas necessidades, evitando o medo e a ansiedade. E quinto ponto, ter um controle financeiro consciente. Então, evitar aquelas compras por impulso, fazer escolhas com base nas necessidades reais, não nos desejos passageiros, e focar na missão que Deus nos deu. Então, eu direciono os meus recursos para servir a Deus e ajudar ao próximo. Isso vai aumentando a minha satisfação espiritual. Quando nós falamos sobre servir a Deus com os meus recursos, nós não estamos falando assim que você vai pegar todo o seu dinheiro e dar na igreja, que você vai pegar todo o seu dinheiro e dar numa obra social. Não. Nem todo lugar Deus está pedindo para você contribuir, mas quando eu direciono meus recursos a Deus, eu estou falando: Deus, eu estou aqui com o meu planejamento financeiro, eu estou oferecendo para ti e eu peço a sua orientação, a sua sabedoria para me administrar esses recursos que o Senhor me deu. Eu devolvo para Deus aquilo que Ele já me deu e eu vou ajudar o próximo de acordo com aquilo que eu tenho capacidade. A Bíblia também fala que eu não posso deixar de servir os meus, então eu não posso, nem é na Bíblia, é um ditado popular que fala: não tem como eu vestir um santo e desvestir o outro. Então primeiro a gente precisa estar bem para depois eu conseguir auxiliar também as outras pessoas, ajudar o próximo. E ajudar o próximo realmente gera uma satisfação. E o sexto ponto é aplicação prática na vida financeira. Então, eu sugiro que você use ferramentas para você manter o foco. O orçamento mensal alinhado à realidade e às prioridades
vão te ajudar a evitar as compras desnecessárias. Então, você vai ter um planejamento de um consumo mais consciente para evitar as dívidas e o uso do dinheiro como uma ferramenta para o bem. Então, você vai usar o dinheiro realmente para o bem e não para alimentar a ansiedade. Não fazer aquelas compras por impulso só porque eu realmente estou ansiosa, eu realmente estou sobrecarregada e eu preciso comprar alguma coisa. Não, o foco é eu ter um orçamento onde eu consigo me planejar e com base nesse orçamento eu vou estar mais tranquila, eu vou saber que eu estou dentro da minha realidade. Quando eu tenho um orçamento e eu sigo esse orçamento, Deus está vendo aquilo que eu estou fazendo. E como eu já li lá no começo, como eu falei, Deus, segundo as suas riquezas, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas nós também devemos fazer a nossa parte. Se eu saio comprando tudo aquilo que eu estou vendo, se eu saio querendo tudo aquilo que eu não tenho capacidade de pagar e eu acabo me endividando, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com a pessoa que ela não está realmente fazendo a parte dela, que é administrar com sabedoria os recursos que Ele deu. E isso faz parte do contentamento, quando eu administro bem aquilo que Ele já está me dando. Como eu falei lá em cima também, não é que eu deixo de fazer alguma coisa, não é que eu paro e falo, não vou fazer nada porque Deus vai suprir. Não, eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar, eu vou cuidar daquilo que Ele está me dando e Ele, como prometeu, Ele vai suprir tudo aquilo, todas as nossas necessidades, né? Então, para complementar o vídeo, eu vou fazer uma oração e que você possa refletir sobre isso e levar, sim, para o teu espiritual, também levar para o teu lado material, para o teu lado financeiro, aprender a ter o contentamento em todas as situações. Aqui a oração, ela é Filipenses 4, né? Enfatizando o pedido de contentamento em qualquer situação. Senhor, tudo nós podemos em Ti, porque o Senhor nos fortalece. Encoraje, Senhor, a eu todos os dias praticar a gratidão, com foco naquilo que o Senhor já me deu. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que eu consiga ver com gratidão tudo aquilo que eu já tenho, Pai. Eu tenho saúde, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu tenho família e eu estou vivo, Pai. Então que eu aprenda a ter gratidão com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.